Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 14, verso 16. Aleluia. Vamos lá. Gênesis, capítulo 14, verso 16. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 20 do capítulo 14 de Gênesis. Está escrito: trouxe de novo todos os bens e também a Ló. Os irmãos estão aqui mesmo, amém? Eu estou ouvindo um burburinho. Aleluia. Fala para alguém que está perto de você. Fala, gente, agora a gente vai ler a Bíblia. Até um momento o culto chama pregação. Fala para ele aí. Aí nessa hora a gente ouve. Amém? Bem-vindo, aleluia. Pronto, agora. Vamos lá, de novo. Gênesis capítulo 14, verso 16, está escrito: trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, meu Deus, não é difícil, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém? Vamos orar só até aqui. Vamos orar por um instante, sentado como você está. Peça para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração da palavra dele. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós evocamos o teu nome, Senhor, nessa manhã. Pedimos que o teu Santo Espírito venha trazer entendimento vivo, revelado, debaixo da tua graça. Ó Deus, na perspectiva que o Senhor tem, não no olhar humano, não no olhar que nós conseguimos ver, mas da maneira que o Senhor vê, para que nós tenhamos um coração, ó Deus, ensinável, um coração generoso, um coração segundo o coração do Senhor, ó Deus, que caminha debaixo dessa aliança que começou lá em Abraão, e por isso que o Senhor declara que nós estamos debaixo dessa bênção, ó Deus, de Abraão. Por isso, Espírito Santo de Deus, faz-nos ver, ó Deus, o que antes nós não enxergávamos, faz-nos conhecer o que antes nós não conhecíamos a respeito do teu coração, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém e amém. Amém? Meus irmãos, eu acabei de ler esse texto, porque eu quero, na verdade, responder uma pergunta que é feita com frequência, e certamente aqui, usando palavras do próprio pastor Aloísio também, mas que é feita a nós pastores, ainda mais nós que ensinamos sobre o Evangelho da graça de Deus, que é o seguinte: qual que é a pergunta? Pastor, no Novo Testamento, nós ainda precisamos entregar o nosso dízimo a Deus? Essa é a pergunta. Uma pergunta muito comum no meio cristão evangélico, de forma geral, mas especialmente quando uma igreja se inclina a ensinar de fato o Evangelho da graça, que é a mensagem atual, é a verdade atual até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Senhor Jesus Cristo nos arrebatar, ele virá com a sua ira, como diz lá em Apocalipse, que é a ira do Cordeiro. Então nós estamos ainda no tempo da graça. Amém? Enquanto não tiver acontecido o arrebatamento, e aí nós estamos nesse período. Então a grande questão é: existe ainda dízimo? E aí a resposta a essa pergunta é a seguinte, para esse que pergunta sobre o dízimo. A pergunta é: o pão e o vinho da ceia ainda permanecem? Entendeu isso? O pão e o vinho da ceia ainda permanecem? E é claro que todo crente vai responder que sim, que o pão e o vinho permanecem. Portanto, se o pão e o vinho permanecem, então o dízimo permanece também. Tudo isso por quê? Por causa do trecho que nós lemos aqui em Gênesis 14, quando Abraão se encontrou com Melquisedeque. Entenda uma coisa, meus irmãos. A nova aliança é uma continuação da aliança abrâmica, Ou eu posso até dizer em outras palavras, é um retorno à aliança abrâmica. Porque quem foi o primeiro que creu? Quem que é o pai da fé? É Abraão, não é verdade? Amém? Só que quando você vê a vida de Abraão em Gênesis, você percebe que o relacionamento de Abraão com Deus não estava em nenhum aspecto vinculado à conduta de Abraão diante de Deus. Abraão falhou, Abraão mentiu, entende? Abraão tinha todas as razões para não ter aliança com Deus, mas Deus foi quem escolheu Abraão e fez uma aliança com Abraão. Entende isso? Amém? Então, essa é a aliança da graça. Por isso que Paulo vai falar na carta aos Gálatas que os da fé é que são filhos de Abraão. Que não sei se você sabe, mas toda essa briga, tanto entre judeus, até inclusive os próprios muçulmanos, para poder definir quem que é o verdadeiro descendente de Abraão.
E Paulo diz que os da fé é que são filhos de Abraão. Porque aqueles que estão vinculados a Abraão estão vinculados à fé, ao Deus único, verdadeiro, amém? Que é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Senhor, amém? Então nós somos da fé, nós somos descendentes de Abraão. Agora, muito antes de existir sacerdotes em Israel, havia um sumo sacerdote em Jerusalém chamado Melquisedeque, que é o que nós acabamos de ler aqui, né, lá em Gênesis 14, no verso 18. Amém? Só para você ter uma ideia, Paulo mesmo mensura, né, ele coloca a medida de anos, de quanto tempo antes Abraão veio em relação ao período de Moisés da lei. Então, Abraão veio 430 anos antes. Você está entendendo? 430 anos antes. E aí eu quero ler 2 trechos do Novo Testamento para poder contextualizar para você essa questão de Melquisedeque. Primeiro, lá em Hebreus capítulo 5, no verso 6. Coloca aí, por favor. Hebreus 5, 6. Está escrito: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre. Qual que é o prazo aí, irmãos? Para sempre, amém? Diga, para sempre. Segundo a ordem de quem? A ordem sacerdotal do Antigo Testamento era segundo qual tribo? Você lembra? Era a tribo de Levi, não é verdade? Dos levitas, né? Não é assim? Né? Uma curiosidade inútil, né, que eu sempre conto para os irmãos é que a calça Leves é de um descendente da tribo de Levi. Então, se você quer ser um levita, compra uma calça Leves. Que aí você será um levita com calça de levita. Mas é verdade, é da tribo de Levi mesmo, é um descendente dessa família judaica. Então, perceba, no Antigo Testamento, essa tribo sacerdotal, na lei, é melhor dizer dessa forma para você entender, na lei, a ordem sacerdotal era baseada numa família específica, Levi, amém? Que você sabe da história, era um filho de Jacó. Moisés era dessa tribo. Por isso que Moisés, no final das contas, é o primeiro a ter esse posicionamento sacerdotal da antiga aliança, da lei, amém? Só que aí Paulo, escrevendo aos Hebreus, aqui no verso 6, que a gente acabou de ler, ele faz referência ao Senhor Jesus, falando que o Senhor Jesus é de uma outra linhagem. Ou seja, o Senhor Jesus não é da linhagem sacerdotal de Levi, não, é de uma outra linhagem. Ele é da outra ordem, da ordem de Melquisedeque. Só que aqui Paulo fala no verso 6 que o Senhor Jesus é sacerdote provisoriamente ou para sempre? O que está escrito no texto? Para sempre. Então perceba uma coisa, meus irmãos. Essa ordem de Melquisedeque é uma ordem sacerdotal que, na verdade, não tem fim. Até porque o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo Jesus, que Paulo está fazendo referência a ele aqui nesse texto, depois você pode ler o capítulo para compreender isso melhor. O que acontece? Ele está falando de um sacerdócio sem fim. Ele é sacerdote para sempre. Amém? O nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? E aí, um pouco mais à frente, no verso 10, coloca aí verso 10, Hebreus 5, 10, no mesmo capítulo, no verso 10, está escrito. Vamos ler juntos aí o verso 10? Vamos lá? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo? Então, o Senhor Jesus Cristo foi nomeado por Deus para ser um sacerdote não vinculado à lei, mas para ser um sacerdote que apresenta a graça. Amém? Se não é um sacerdote vinculado à lei, não é da tribo de Levi. Ok? Não é da tribo de Levi. Tem que ser de uma outra ordem, de uma outra linhagem. E ele é da parte de quem? De Melquisedeque. Agora, entenda uma coisa que eu creio, o pastor Luísio crê, né? Muitos pastores creem, alguns não chegam a crer exatamente assim, mas eu creio que Melquisedeque era uma teofania, uma manifestação de Cristo em forma humana no Velho Testamento. Amém? Então tem algumas pessoas que creem que, na verdade, era alguma apresentação sobrenatural de algum anjo especial, mas eu não, eu creio que era de fato o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu tenho várias razões para isso, e falando bem rápido, porque eu tenho que falar outras coisas aqui, é só você parar para pensar o seguinte, observe, pesquise na sua Bíblia, amém? Não acredite só porque eu estou falando, não, ok? Pesquise, né? Faça testes, né? Como eu falei agora há pouco, a respeito do sorriso, né? Lá na sua casa também. Se você for pesquisar, quais foram as duas únicas pessoas que trouxeram pão e vinho
em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você só tem essas duas pessoas, Melquisedeque e depois quem? Trazendo no Novo Testamento pão e vinho? O Senhor Jesus. Então, para mim é tudo muito simples. É como se o Senhor estivesse dando um sinal. Falou, olha, eu sou aquele Melquisedeque que entregou o pão e o vinho para o primeiro que creu. Para aquele que começou a acreditar nessa nova aliança da graça. Porque Abraão não fez nada para merecer essa aliança. Ele foi escolhido por Deus para receber essa aliança. Foi uma aliança de um favor imerecido. É muito fácil encontrar os pecados de Abraão na Bíblia. Você está entendendo? Ele foi justificado pela fé. Porque ele creu. Amém? Porque ele creu. Ele foi o primeiro justo pela fé. Por isso que Paulo, como eu já disse, lá em Gálatas, fala que os da fé é que são filhos de Abraão. Entende? Você é salvo, você é feito filho de Deus, porque você entrou nessa mesma aliança de Abraão. Com quem? Com Melquisedeque. Aquele que trouxe pão e vinho para ele. E aí, de repente, vem o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, e traz pão e vinho. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? Para mim é tudo muito claro. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, fala, pois é, eu sou aquele único que trouxe pão e vinho para você. Entende? E aí, aqui em Hebreus capítulo 7, coloca no verso 1, por favor. Vamos ler um outro trecho aqui de Hebreus. Hebreus 7, verso 1. Está escrito, Hebreus 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. De tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, né, falando sobre esse Melquisedeque, rei de Salém, né, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Percebe? Quem que é rei de justiça e da paz? Amém? Que é o Senhor da justiça. É Cristo Jesus. Amém? Ele é Jeová Shalom, ele é o príncipe da paz. E depois diz, sem pai, porque Melquisedeque, você não encontra a genealogia dele. Melquisedeque é filho de quem? Ele apareceu do nada e desapareceu do nada. Quem que é esse? Que é o verbo de Deus, que nunca teve início de dias e nunca terá fim. Percebe? Esse é Melquisedeque. Só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Amém? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, como o Filho de Deus. Porque era o Filho de Deus. Era uma teofania. Percebe? Permanece sacerdote até quanto tempo, irmãos? Perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então entenda, meus irmãos, Abraão ele veio e entregou o dízimo de tudo que ele tinha a Melquisedeque. Esse Melquisedeque, é o próprio Cristo, trouxe a Abraão pão e vinho para comunhão. E o que acontece, meus irmãos? Hoje em toda a igreja cristã, e quando eu falo toda a igreja cristã, nesse caso eu posso ser bem amplo, né? Seja igreja cristã evangélica ou cristã católica. Todo tipo de igreja se pratica a comunhão com esses dois elementos, pão e vinho. É na verdade? Amém? Eu penso que, na verdade, isso é um dos critérios que a gente até pode dizer, né? Se uma igreja é cristã ou não. É um ponto básico de partida, elementar. Então, todos ainda praticam a comunhão com o pão e o vinho. Por quê? Porque nós estamos debaixo do sacerdote de qual? Ordem sacerdotal de Melquisedeque. Melquisedeque trouxe o pão e vinho. O Senhor Jesus veio para reafirmar, eu sou aquele Melquisedeque. Estou trazendo o pão e o vinho. Só que, entenda uma coisa, meus irmãos. A Bíblia não diz, nunca diz que você é abençoado com a bênção de Davi. A Bíblia também não diz que você é abençoado com a bênção de Daniel. Ou que você é abençoado com a bênção de Isaías. Não. Ou de Samuel. Não. A Bíblia diz que nós somos abençoados com a bênção de quem? De Abraão. De Abraão. Que é o grande patriarca. Que é o primeiro que creu. Que é o pai da fé. De quem nós somos filhos porque somos justificados como ele. Pela fé no Salvador, não pela fé nas nossas próprias obras, mas pela fé na obra consumada, de uma vez por todas, porque quem a consumou é o sacerdote perpétuo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nunca vai ter fim a eficácia desse sacerdócio, que é Cristo Jesus. Então nós somos filhos de Abraão, e Abraão chegou diante de Melquisedeque com mãos cheias. Agora entra a questão muito importante aqui. Veja, a salvação é chegar diante de Deus com mãos vazias para receber. Amém? Você pode receber isso comigo? Repetir isso comigo? Amém? Fala comigo. Fala. A salvação é chegar diante de Deus
com mãos vazias para receber. Isso é o que eu falei? A salvação. Agora, o que nós estamos fazendo aqui nesse domingo? Veja bem, meus irmãos, todo domingo, aqui, nesse endereço, de manhã, 10 horas da manhã, e às 18h30, à noite, nós temos um culto de adoração. Você está entendendo? Adoração não é uma palavra que se refere àquele momento que o louvor fica mais lento, com música mais tranquila, e que sugere que você tem que ajoelhar ou chorar, alguma coisa do tipo. Não, isso não é adoração, necessariamente. Na verdade, a palavra adoração, o sentido primário, né, e maior da própria aplicação dessa palavra, em todas as línguas, não só na língua portuguesa. Adoração está relacionado a culto. Culto. Você está entendendo? Então, quando você vem para cultuar o Senhor, você vem para adorar o Senhor. Então, faz parte da adoração o momento do louvor, faz parte da adoração o momento da palavra, faz parte da adoração. Só que o ápice da adoração é um momento de rendição, de fato. Quando você se rende, é como se fosse aquele ponto mais elevado, quando você sente algo diferente. Isso é adoração. Então entenda, eu acabei de falar para você que a salvação é chegar diante de Deus de mãos vazias para receber, mas a adoração é chegar com as mãos cheias para ofertar, para entregar ao Senhor. Você está entendendo? Lembra do teste que Deus fez com Abraão? Que ele tinha que sacrificar o próprio filho. Então entenda, quando Abraão chegou com o seu próprio filho, para oferecer em sacrifício ao Senhor, ele estava adorando ao Senhor. Estava ou não estava? Estava. Mas Deus não aceitou. Você lembra da história? Foi só um teste, amém? Só que aí Deus chegou para Abraão e falou, não precisa sacrificar seu filho, assunto encerrado, foi assim? Ou teve um sacrifício de fato, logo em seguida? Alguém se lembra do texto? Teve ou não teve? Teve. Abraão subiu o monte para adorar. Iria sacrificar o próprio filho em obediência a Deus. Mas era um teste. Deus nunca, jamais, iria permitir que algum homem fizesse isso. Até porque essa história era apenas um anúncio profético de um sacrifício humano que de fato se cumpriria na terra, que é o sacrifício do próprio Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, o Pai, Cristo Jesus, esse sim foi imolado, foi sacrificado lá no altar do Calvário. Você está me entendendo, amém? Mas entenda, Abraão, quando estava para sacrificar o seu próprio filho, o Senhor interviu e mostrou para ele um cordeiro. E o cordeiro foi sacrificado no altar, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, sim. Então entenda, meus irmãos, adoração é sempre um altar aonde você chega com algo nas mãos para entregar. Você está entendendo? A salvação é você chegar de mãos vazias para receber. Mas a adoração é você chegar de mãos cheias para entregar, para ofertar. Você está entendendo? Se não há entrega, não há adoração. Eu vou dizer para você. Não há, não tem. É mentira, é engano. Eu tenho que dizer a verdade. Não é verdade. Não é adoração verdadeira. Se você não se entrega, se você não entrega algo. E aqui eu não estou falando necessariamente de dinheiro, seja o que for. Mas, meu irmão, dinheiro é um bom sinal de entrega, eu quero dizer para você. Porque se você diz que entrega tudo, mas não entrega aquilo que custa horas da sua vida, porque pensa comigo, meus irmãos, qual que é a principal razão do seu desgaste físico, mental, emocional, todos os dias? 8, 10, 12 horas por dia, todo dia. É para quê? É para ganhar dinheiro. Então, aquilo que custa a sua saúde mental, emocional, física, você fala que não quer entregar e diz que está adorando a Deus, sinto muito, mas tenho que dizer para você que não é verdade. Você está me entendendo? Isso eu falo para você diante de Deus. Então, eu repito, salvação é você chegar de mãos vazias para receber, mas adoração é você chegar de mãos cheias para ofertar, para entregar. Todo adorador, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, tiveram algo nas mãos para ofertar. Você está entendendo? Isso é adoração. Amém? Por isso, eu posso dizer, e não quero condenar ninguém aqui, até porque, voltando à pergunta lá, né? Se no Novo Testamento ainda eu tenho que entregar o dízimo. Não, você pode. Entendeu? Você pode. Você pode. Algo que você pode fazer. Você está entendendo? Porque está vinculado à adoração, porque o pão e o vinho continuam. Mas entenda uma coisa. Uma vez que você é salvo, eu não posso negar que seria uma grande vergonha chegar diante de Deus
de mãos vazias. Sabe por quê? Que é uma vergonha chegar de mãos vazias na adoração? É porque significa que ou Deus não abençoou você, porque o seu Deus não te abençoa então. Então que Deus é esse? Que não provê, que não sustenta, que não dá. E a questão é essa. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, né, que o Tiago, na verdade, né, toda boa dádiva vem do céu do Pai das luzes. E que não pode haver variação ou sombra de mudança. Então entenda, se Deus tem dado, então é constrangedor você dizer que está adorando e não tem algo para entregar. Você está entendendo? Então a sua fé é falsa. A sua fé não é verdadeira. Porque esse é o ponto. Deus tem dado. Deus tem dado a você. Deus tem te entregado. Entende? E aí você, como adoração, você se rende e entrega. Chega de mãos cheias para entregar. Por isso, eu não posso negar que é um vexame chegar para adorar e não ter nada para dizer diante de Deus com mãos e com coração vazio. Você está entendendo? A salvação, mãos vazias, coração vazio. A adoração, mãos cheias, coração cheio. Para dizer, para entregar, para se render. Para dizer, Senhor, eis-me aqui, faça o que quiser de mim. O que é para eu fazer? Como que eu posso me entregar ao Senhor? E como que eu posso entregar o que o Senhor me abençoou para dar? Entende? Esse é o ponto. Então, Abraão, no texto que nós lemos no início, em Gênesis 14, ele estava voltando de uma vitória contra 4 reis. Melquisedeque vem ao seu encontro e dá pão e vinho para lhe fortalecer, restaurar o ânimo, trazer descanso. Mas Abraão traz o dízimo de tudo conforme, como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, Deus me abençoou, eu tenho algo para entregar. Deus veio me confortar. Porque veja, o que aconteceu primeiro no trecho? Não sei se você se lembra. Primeiro, Deus deu o pão e o vinho, ou foi Abraão que começou dando o dízimo? Foi Melquisedeque entregando. Primeiro foi o pão e vinho, ou primeiro foi o dízimo? O que você acha? Primeiro foi o pão e vinho. Não é assim? Porque entenda uma coisa, meu irmão. Deus nunca vai te pedir algo que antes Ele mesmo não tenha dado a você. Você está entendendo? Você lembra da oração de Davi? Na inauguração do templo, na verdade, quando foi entregar as ofertas, na inauguração do templo, não participou da inauguração. Ele patrocinou o templo de Salomão, na verdade, né? Ele que deu todo o recurso praticamente. Salomão ficou com a glória, ficou o nome de Salomão, mas era o dinheiro de Davi, eu quero dizer para você. E aí quando Davi faz aquela grande coleta, aquela grande oferta, no final ele vai e ora. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele disse: porque quem sou eu e quem é o teu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente, né, todas essas ofertas? Aí ele vai e diz no final: porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Ou seja, meu irmão, tudo que você um dia dá para Deus, Deus te deu antes. Você está entendendo? Amém? Ah, não, mas eu dei o meu coração para Deus. Quem que te deu o coração, meu Deus do céu? Ah, eu dei minha vida para Deus. Mas quem que é o autor da vida e te deu vida? Você está me entendendo? Tudo que você dá é porque você recebeu dele antes. Davi sabia disso. Por isso que não faz sentido vir para adorar de mãos vazias. Entende? Não faz sentido. Porque o Senhor é aquele que provê, é aquele que dá. A salvação é de mãos vazias, mas a adoração é de mãos cheias. Na salvação, você recebe, e recebe tudo. Para um dia, na adoração, você poder dar tudo, inclusive. Pastor, o que é isso? Não fala dar tudo, não. Daqui a pouco você vai entender como é que o tudo é diferente do que muita gente pode pensar. E aí você vai entender o motivo do dízimo, né? Mas veja, para ilustrar como Melquisedeque era grande, né, a palavra de Deus diz que ele entregou o dízimo de tudo que tinha para ele, né, Abraão. E nós sabemos que Melquisedeque é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a maneira como nós demonstramos a grandeza do Senhor, ele entregando o dízimo. Talvez você nunca ouviu isso. Por isso que Paulo, ele diz lá em Hebreus 7,4, olha só. Hebreus 7,4. Vamos ler juntos, a uma só voz? Vamos lá? Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Considerai como era grande. Espera aí, é como se Paulo estivesse argumentando. Fala, olha, nós todos somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Estamos debaixo da aliança que Deus fez com Abraão. Essa é a nossa aliança com Deus. Você está entendendo?
Por isso que o grande símbolo da nova aliança que nós fazemos em memória de Melquisedeque, do Senhor Jesus Cristo, é o quê? É o pão e vinho. Quem foi o primeiro a receber o pão e vinho? Abraão. Abraão foi o primeiro. Depois ficaram milênios sem ninguém receber o pão e vinho. Aí vem de novo Melquisedeque e entrega para nós. E todos os meses nós estamos aqui erguendo o pão e o vinho. Entende? O pão e o vinho. Então Paulo está dizendo, olha, esse a quem Melquisedeque pagou o dízimo, a quem Abraão, né, aliás, pagou o dízimo, que é Melquisedeque, ele só pode ser muito grande. Porque se Abraão está se rendendo diante dele, ele é grande. E o que Paulo está vinculando aqui é justamente essa entrega com a grandeza a quem você entrega. Por isso, entendo que eu vou dizer, o objetivo primário do dízimo não é nos fazer prosperar, ainda que isso aconteça, eu vou dizer para você. Mas o alvo primário do dízimo é proclamar quão grande é o Senhor Jesus. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, é o que Paulo está dizendo em outras palavras. Porque ele percebeu que Melquisedeque era grandioso, era maior do que ele. Era o sacerdote do Deus Altíssimo. Entende? Era um rei de justiça, rei da paz. Abraão entendeu, falou, peraí, esse aí vai muito além de mim. Esse, de repente, é aquele da qual a voz eu estou seguindo, aquele que me chamou. Ele é muito grande, então como que eu me comporto diante de alguém grande? Vou dar o dízimo. Foi isso que ele fez. Então, se você nunca deu dízimo, irmão, falta você ter olhos abertos para perceber a grandeza do Senhor. Paulo está dizendo que isso é algo vinculado ao entendimento da grandeza do Senhor. Por isso que ele usou essas palavras. Que, como era grande, esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado os melhores despojos. E o argumento de Hebreus é muito claro. Se o sacerdócio de Melquisedeque é eterno, então o pão e o vinho e o dízimo também são perpétuos. Olha só o verso 8. Pouco adiante aí, Hebreus 7, verso 8, está escrito. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele a quem se testifica que vive. Então, o que Paulo está dizendo em outras palavras? Né? Existem homens mortais na lei que recebem, mas existiu um homem imortal que um dia recebeu. E se ele é imortal, ele não morreu e nunca morrerá. Ele morreu, mas ressuscitou, continua vivo. Amém? É sacerdócio perpétuo. Ele continua trazendo para nós o pão e o vinho, e nós continuamos entregando para ele os nossos dízimos, reconhecendo a sua grandeza. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então, o pão e o vinho testemunham a morte do Senhor, mas o dízimo é para testificar que ele vive para sempre. Entende? Algo testemunha da morte, pão e vinho. Ele morreu. Mas o dízimo é dizendo a grandeza dele. Ele venceu a morte, ele vive para sempre. É sacerdote para sempre. Então, quem recebe o dízimo de Abraão é o próprio Senhor Jesus, aquele que vive eternamente. E para mostrar quão grande é esse sacerdote Melquisedeque, o autor de Hebreus, que é Paulo, a gente acredita, ele diz que o sacerdócio de Levi pagou o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Está vendo? Então, é tão elevado o sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, superior a todos os sacerdotes, que o de Levi, o de antiga aliança, pagou para ele. Porque a nova aliança é maior, é mais elevada que a antiga aliança. Amém? Então, para você entender isso, lá em Hebreus 7, 9, coloca aí Hebreus capítulo 7, verso 9. Vamos ler aqui os versos 9 e 10. Está escrito. Hebreus 7, verso 9. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos. Levi é da lei ou da graça, irmãos? Da lei ou da graça? Da lei. Fala da lei. Isso. Então, continuando. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. O que Paulo está dizendo? É o seguinte, Levi, ele era como se fosse bisneto de Abraão. Não tinha nascido ainda, não tinha surgido ainda. Mas o que a Bíblia está dizendo? É que Levi estava como se fosse contido dentro, amém? Daquele que seria instrumento de origem. É igual você. Você, antes de nascer, de alguma forma, você estava vinculado. Né? Você viria como descendência do seu avô, do seu bisavô. Não é assim que acontece a vida. Amém? Ninguém aqui nasceu de cegonha. Amém? Ok? Você tem uma genealogia, você tem uma origem. Então, Levi participou disso também. Então, essa é a prova da superioridade de Melquisedeque. Porque o verso 7 diz que o inferior
é abençoado pelo superior. Entende isso? Fala para botar ao seu lado. Fala, o inferior é abençoado pelo superior. Agora eu pergunto a você. Nós estamos debaixo da bênção de Abraão. Amém? Agora, lá em Gênesis 14 que nós vimos. Quem abençoou quem? Foi Abraão que abençoou Melquisedeque ou foi Melquisedeque que abençoou Abraão? Qual? Melquisedeque que abençoou Abraão. Entende? O inferior é abençoado pelo superior. Melquisedeque está acima de Abraão, porque Melquisedeque é Cristo Jesus. Melquisedeque continua trazendo pão e vinho. E nós, os filhos de Abraão, vamos continuar trazendo os dízimos àquele que é grande e poderoso. Você está me entendendo? Amém? Veja, eu estou dizendo tudo isso para você. Eu sei que tem pessoas nos visitando aqui hoje. Você que está nos visitando, por favor, não se constranja. Até porque, inclusive, entre os membros da nossa igreja, ninguém é obrigado a dar coisa alguma. Na verdade, a única parte, né, da igreja que a gente deveria conferir, eu ia falar que confere, mas eu acho que deveria voltar a conferir também, são líderes de célula, discipuladores. Porque se alguém está envolvido na liderança da obra e não contribui, sendo dizimista, é muito estranho, né? Como é que você está servindo em algo que você não acredita? Está entendendo? Então você é livre. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Nós tivemos a conferência lá em Goiânia, agora, eu estava em Goiânia semana passada, em dezembro. A gente está em dezembro ainda, né? Na minha cabeça a gente já está em 2026, já. Meu Deus, eu já rompi o ano. Mas veja, já estou em janeiro. É que eu precisava de mais uns 6 meses dentro desse ano, sabe, para acontecer algumas coisas, mas não tem mais, né? Irmãos, e foi feito um relatório lá, comparativo, relacionado à plantação de igreja e tantas outras coisas. E eu fico vendo, né, nós estamos aqui no Nordeste brasileiro. Irmãos, a quantidade ou a porcentagem de dizimistas nas nossas igrejas ainda é muito pouco. A gente faz tanta coisa com tão pouco. Né? Então, em média, né, nas igrejas do Nordeste, é em torno de 20%. 20%. É muito pouco. Né? Alguns chegando até 25%. A nossa região de Pernambuco, fazendo um relatório de todas as igrejas que nós somos, né, como Vinha, né, os irmãos sabem, né, que eu também, além de pastorear aqui, eu supervisiono a obra do Estado de Pernambuco. Atualmente, nós somos 17 igrejas. Imagina. Então, você está achando que eu só estou aqui, né? Então, tem um monte de gente que, sempre que dá problema, e eu quero te dizer que problema tem sempre, recorre a quem, né? Liga para quem? Um monte de pastor na minha cola. Mas, irmãos, eu fico pensando, se nós tivéssemos 50% dizimistas, não vou nem dizer todos, quantas outras coisas nós poderíamos fazer? Então, essa palavra não é para dizer que é obrigatório, mas para você entender que tem tudo a ver com a graça. O dízimo nasceu na graça, não foi na lei. Abraão e Melquisedeque nunca foram participantes da lei. Você está entendendo que eles não fizeram parte da lei? Nunca foram. Não. E se a aliança da graça é um retorno à aliança abraâmica, meus irmãos, o dízimo foi dado a primeira vez na graça. Na graça. Por todas essas razões que eu estou dizendo para você. Então eu falo isso, meu irmão, eu falo isso na presença de Deus, para te abençoar, porque, veja, eu estou aqui desde 2010, irmãos. Eu já passei da fase, especialmente os irmãos que são crentes mais antigos, em que eu me via como um refém da arrecadação da igreja. Não me vejo. Deus já criou tantos caminhos na minha vida, em momentos de crise tão difíceis, tirando dinheiro de tantos lugares improváveis. Uma época foi através de viagens. Não sei se os irmãos sabem, mas se eu não me engano, e aqui talvez eu possa ter um momento de orgulho, né, de justiça própria, me perdoe por isso. Mas, se eu não me engano, o único pastor da videira que eu conheço, que já pregou em todos os estados do Brasil, é só o pastor Luiz. Eu e o pastor Luiz, acredita? Perguntei ao pastor Naor, faltam alguns estados ainda. Eu fui em todos os estados pregar. Sabe, teve uma época que Deus me supriu assim, me sustentou assim. Teve uma outra época de maneira assim tão aleatória, irmãos que caminharam comigo lá em Goiás, do nada. Gente que eu não falava assim há anos. Uma vez, esse irmão tinha anos, literalmente anos que eu não falava com ele. Aí o irmão mandou mensagem: pastorzão, como é que você está? Descobri seu número. Eu falei: estou bem. Foi o seguinte, eu estava lembrando do senhor aí, fui atrás do seu número, quero te abençoar. Eu falei: aleluia. É bom demais, né, receber uma ligação dessa, né? Irmãos,
Ele mandou para mim uma oferta de R$ 5.000. R$ 5.000. Eu não sei se para você R$ 5.000 não é nada. Se não for, separe esse dinheiro, porque a gente vai entregar a oferta daqui a pouco, tá bom? Entrega agora já os 5.000, que não é nada para você, ok? Irmãos, ele deu para mim. O pastor quer te abençoar. Eu falei, não, irmão, você está querendo abençoar a igreja? Eu falei, não é a igreja, pastor, é o senhor. Não é nada de igreja, não. Igreja é igreja, pastor é pastor. Eu falei, aleluia, eis-me aqui. Né? Como diz um pastor amigo meu, a minha vida é um gasofilaço aberto, não precisa nem de envelope. Né? Então, o pastor que ele fala isso. Mas, enfim, então, eu falo para os irmãos a presença do Espírito Santo de Deus. E ore a respeito disso. Amém, irmãos? Eu não estou aqui para pegar dinheiro de ninguém, esperando você contribuir para eu ter alguma coisa para mim. Porque Deus já me provou ao longo dos anos que eu não preciso da igreja para eu ser sustentado. Não preciso. Entende isso? Então eu falo aqui de peito aberto, de coração livre. Entende? Não como alguém que quer aqui bater sua carteira, saquear você e falar, não, o pastor está pensando nele e tudo. Não, meus irmãos, não. Deus já me provou isso. Não preciso. Eu preciso do Senhor. Mas, meu irmão, eu preciso que você seja mais abençoado. Eu preciso que a obra cresça, prevaleça, avance mais. Meus irmãos, só nesse semestre, meu Deus do céu, eu não fiz a conta toda, mas, sinceramente, daqui a pouco, entre investimentos que nós fizemos aí no interior, ajudando pastores e viagens, teve reunião da Vinha e tudo e tal, irmãos, a coisa já está quase assim, virando uns R$ 20.000. Você está entendendo? Então, para que a obra avance, todo mundo do interior está esperando aqui da capital, está esperando aqui da gente. E aí, recentemente, nós começamos a salariar alguns pastores aqui no interior. Só que qual que é o detalhe? A gente não consegue manter. Entende? Por que a gente não consegue manter? Mas deveria. Deveria. Porque temos poucos dizimistas. Então, estou falando isso para abençoar a sua vida. Estou falando isso para você entender que isso faz parte da graça, faz parte da nova aliança. E Deus é quem acrescenta. Amém? Então, você não é obrigado. Você da liderança deve dar. A gente espera, faz parte do relatório, inclusive. Mas, meu irmão, eu quero, com essa palavra, estimular você. E ainda terminar de explicar o significado da 10ª parte. Porque tem uma questão relacionada ao 10 na palavra de Deus. Os números têm significado da palavra de Deus. Então, muitos gostam de dizer que o dízimo é parte da lei. Mas a verdade é que Abraão, como eu já disse, Melquisedeque, nunca estiveram debaixo da lei. Mas a questão é, por que Abraão deu o dízimo? Por que 10? Então, o que há de tão profundo a respeito dessa 10ª parte? Veja bem, numa certa ocasião, depois você pode conferir isso, vou estar citando alguns textos aqui, você tem que depois conferir, lá em Gênesis 24. Aliás, pode colocar aí, Gênesis 24, 10. Não vão ler pelo menos esse verso aqui, Gênesis 24, 10. Deixa eu contar para você o contexto. Numa certa ocasião, Abraão mandou que seu servo fosse buscar uma noiva para seu filho Isaque. Não sei se você lembra da história, você conhece um pouco mais da Bíblia, deve se lembrar dessa história. E aí o servo, então, tomou 10 camelos, né, do qual se diz que era de todos os bens de Abraão. Aqueles 10 representavam toda a riqueza de Abraão. Por quê? Porque para Deus, 10 representa o todo. Amém? Você pode falar isso para alguém perto de você, fala para ele, fala para Deus, 10 representa o todo. Amém? Para Deus, para Deus. E veja, que você entrega para quem? Não é para o Senhor, amém? Não é para mim. Nem é, na verdade, para a igreja, é para o Senhor. É o Senhor que recebe. Amém? Então, Gênesis 24, 10, o que está escrito? Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Então, o que o servo de Abraão estava fazendo? Ele queria buscar uma esposa para Isaque, só que ele queria mostrar para a família da esposa de Isaque toda a riqueza do senhor dele. Aí como que o servo fez para mostrar toda a riqueza? Vou pegar 10 dos camelos, porque 10 representa o todo. Amém? Bem, veja, muitos resistem a entregar o dízimo dizendo, não, pastor, eu não entrego o dízimo, sabe por quê? Porque tudo que eu possuo já pertence a Deus. Tem essa conversa. Acredite se quiser, mas tem. Eu te prometo, eu te juro que tem essa conversa. Parece sem sentido, mas tem. E vou te provar como é que essa conversa tem em outros lugares também da vida. É como aquele marido que diz para sua esposa, tudo que tenho é seu. Para que temos que separar um dia para ficarmos juntos? Todo o meu tempo é seu. Então você, mulher casada, se o seu marido tem falado isso, é golpe. Não caia nessa. É golpe.
É golpe. Isso é engano. Fala, não, para que ter que separar um dia para estarmos juntos? Para que separar um momento? Ah, sábado agora é o nosso dia. Para que isso, sábado? Todos os dias da minha semana são seus. É golpe, é golpe. Não caia, não caia. Não caia, é golpe. Eu te garanto que é golpe. Entendeu isso? É golpe, é claro que é. Então veja, eu pergunto, né? Você pode perguntar para qualquer esposa, o que ela acha disso, de ouvir isso do marido. Por isso, o resultado desse tipo de conversa é que o marido, ele não quer dar tempo algum. Entendeu isso? Porque aquilo que você prioriza, aquilo que você considera tendo valor, você separa tempo. É na verdade, meus irmãos. Você consagra um tempo. Não é assim? É igual crente, por exemplo. Ô, irmão, faz tempo que você não vai no culto. O que é isso, pastor? Eu presto culto ao Senhor todos os dias. Meu irmão, não serve. Para Deus não serve. Não serve na lei, nem serve na graça. Na lei era o sábado. Na graça, vocês começaram a reunir domingo. Aí você vai me dizer que você cultua a Deus, serve a Deus e não separa domingo para Deus. Para vir aqui. É um engano, é golpe. É outro golpe. Está tentando dar o golpe no Senhor ainda. Meu Deus do céu. Que crente inconsequente. Não faz sentido. Percebe? Então, o Senhor diz, em outras palavras, que se nós dermos 10%, Ele receberá como se fosse todos os nossos bens. Você está entendendo? Como se fosse tudo. Não me lembro. Queria chamar já alguém para o teclado aqui, por favor. Eu me lembro quando eu tive meu primeiro emprego. Primeiro e único, né? Que depois virei pastor, aí acabou. Trabalhei na Caixa Econômica Federal. Como eu disse para os irmãos no início, sou o mais velho de 3 homens. Meu pai, ele saiu de casa quando eu tinha 11 anos de idade. Vivíamos muito bem, num bairro nobre, lá em Goiânia, no setor oeste. Uma casa enorme, uma mansão, literalmente. E depois da separação, como é próprio de todo divórcio, há estudos para isso, geralmente entra uma crise financeira na família, para os dois lados. Sempre tem. Pode acabar superando, mas o normal é ter uma crise. Enfim, começamos a passar muitas dificuldades financeiras. Apesar de meu pai ter comprado uma casa num bairro muito mais simples, lá em Goiânia, para minha mãe, na época. E aí eu vendo toda aquela situação, consegui um emprego. Aí eu falei para minha mãe, consegui um emprego. E minha mãe, ela já veio em mim para dizer, meu filho, você tem que dar o dízimo do seu salário. Eu falei, amém, mãe, mas eu estou querendo fazer algo diferente. Ela, o que é, meu filho? E naquela época, o pastor Luiz estava fazendo nenhuma campanha, viu? Eu falei, mãe, eu queria dar o salário todinho para Deus. Todo ele. Não queria dar 10%, queria dar 100%. Ela é mesmo, meu filho? Eu falei, é. Falei, faz conforme o seu coração. Entreguei. O meu salário que eu recebi na vida, eu dei todo ele na igreja. Tudo. Aí, depois, passei a dar o dízimo, né? Só que, eu estou contando essa história para você, porque talvez você fique pensando, né? Ah, não, eu queria ter conseguido fazer isso um dia. Dar todo o meu salário. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você separar 10%, Deus recebe como se fosse 100%. Esse é que é o ponto. Você está entendendo? Você pode fazer isso todos os meses. E ainda ficar com dinheiro. E ver o dinheiro multiplicar. Entende? Porque Deus recebe como se fosse tudo. Eu pergunto para você, por que tem 10 mandamentos na lei? Simplesmente porque esses 10 mandamentos representam toda a lei. Sabe quantos mandamentos tem no Antigo Testamento? 613. 613. Um grande judeu chamado Maimônides fez esse cálculo. Estudou o Pentateuco, respeitadíssimo pelos judeus. Ele chegou ao número de 613 mandamentos e ordenanças. Mas Deus deu 10 para Moisés. Por quê? Porque 10 representa o todo. O todo. E ainda, quando o faraó quis abençoar a Jacó, ele mandou que se enviasse 10 jumentos carregados com o melhor do Egito. Então aqueles 10 jumentos eram a representação do melhor de todo o Egito. Isso está lá em Gênesis capítulo 45, depois você confere, tá bom? Gênesis 45. Então o faraó, ele quis abençoar Jacó. Falou, gente, eu quero dar o melhor para Jacó, o melhor do Egito. Lembra lá da época de José, né? Eu quero dar o melhor do Egito. Aí o que o faraó fez? Enviou 10 jumentos carregados do melhor do Egito. Por que 10? Porque 10 representa o todo. Veja, isso não é por acaso. Isso tem uma razão. Então, não basta dizer para o Senhor que tudo que você tem é dele. Mas dê a ele o dízimo para representar essa verdade. Que você está dando tudo. Quando Jacó saiu de sua casa fugindo do seu irmão, ele orou ao Senhor e fez um voto.
Lá em Gênesis 28, 20, esse texto eu quero ler. Abre para mim rapidinho, por favor. Gênesis 28, 20. Queria já chamar os servos para ficarem posicionados para a oferta aqui na frente. Por favor, que a gente vai encerrar entregando a nossa oferta e o nosso dízimo. Amém? Quem for entregar hoje, né? Gênesis 28, 20. Está escrito: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Lembra, Betel? E de tudo quanto me concederes, o que Jacó disse? Certamente eu te darei o dízimo. Sabe o que aconteceu? 22 anos depois, Jacó ainda estava longe de casa e seu sogro tentava enganar. É sempre assim, um enganador encontra outro enganador. É uma competição, né? Semelhante atrai semelhante, viu, irmão? Então é importante você não ser um Jacó, amém? Então veja, 22 anos depois, Jacó ainda estava longe da casa dele e o sogro dele tentava enganar, Labão. E o Senhor lhe apareceu e disse que lembrava do voto dele. Olha só o que está escrito em Gênesis 31, 13. Gênesis 31, 13. Isso foi 20 anos depois daquele voto que Jacó fez para Deus de dar o dízimo. Olha só o que Deus falou para ele. Gênesis 31, 13. Eu sou o Deus de Betel. Lembra que Abraão falou, o que Jacó falou em Gênesis 28? Esta é a casa de Deus. Casa de Deus no hebraico é Betel. Bet-El, casa de El, Deus, amém? Bet-El. Então, aí Deus aparece para Jacó 22 anos depois, enquanto ele está ali sendo subjugado e enganado pelo sogro. E fala: olha, eu sou o Deus de Betel. Lembra daquele lugar onde você fez o voto? Lembra daquele altar que você levantou para minha adoração e você me prometeu dar o dízimo? Eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus daquele momento, viu, Jacó? É o Senhor dizendo: onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. O que aconteceu, meus irmãos? Deus, depois você pode conferir isso em Gênesis capítulo 30, tá bom? Não tenho tempo de ler com você, Gênesis 30. Anota aí para você conferir depois. Deus mudou a condição genética das ovelhas, Ele mudou o salário de Jacó, porque Deus se lembrava que Jacó era aquele que tinha feito o voto do dízimo. Deus estava guardando Jacó. Labão enganando ele, e Deus, porque Labão combinou com Jacó que as ovelhas malhadas seriam do salário de Jacó. O que Deus fez? Com que só tivesse malhada praticamente, para Jacó sair enriquecido. Percebe? Por causa do voto que ele fez lá em Betel. Então veja, esse é o princípio dos 10 na palavra de Deus. Se você der o dízimo, os outros 90% são santificados pelo Senhor. E Deus abençoa você como se você estivesse dando tudo. Eu já estou terminando. Eu pergunto para você, veja se isso não é graça. Lembra o que é graça? Amém? Favor imerecido, ok? Veja se isso não é graça. Presta atenção, estou terminando mesmo. Você dá 10%. Olha para cá. Não vamos ofertar ainda não, olha para cá. Eu preciso entender, isso é muito importante. Veja se isso que eu vou te dizer não é graça, favor imerecido. Você dá 10% e Deus te favorece considerando que você deu 100%. Já pensou um negócio desse? Você dá a 10ª parte e Deus pega e fala: obrigado por tudo. Você dá 10% e Deus vai falar para você: obrigado que você deu 100%. Aí você: oxi, é o que, rapaz? Ô Senhor, mas não foi 100% que eu dei, não. Eu dei foi 10. Aí o Senhor do outro lado vai falar: rapaz, mas eu recebi 100. Aí você olha na sua conta e fala: gente, mas os 90 estão aqui comigo. Aí Deus fala: não, eu recebi 100%. Aí você fala: mas Senhor, eu dei 10, 90 está aqui comigo, eu estou vendo os 90. Aí Deus continua dizendo: eu entendi, filho, eu recebi os seus 100%. Isso não é graça, não? Não é graça? É na verdade? Amém. É igual, eu não sei se você já deu um presente para alguém muito carente, muito pobre, e que para você nem parecia grande coisa. É impressionante como que a gratidão das pessoas é diferente, não é verdade? Eu me lembro, muitos anos atrás, estou vendo a Ludmila aqui, a gente lá em Goiânia, uma época bem difícil no começo do casamento. Oh meu Deus, tem que localizar as épocas difíceis, porque foram várias épocas, né? Mas enfim, essa foi no começo, lá em Goiânia. E estava um sol quente. Lá em Goiás, quando fica quente, fica mais quente que aqui, porque lá fica abafado, seco. E as folhas das árvores parecem estar tudo colada, nenhuma balança, sabe? Tudo paradinha, coladinha. Opa, era o aviso que terminou meu tempo. Olha para cá. Aí, entendi, obrigado. Aí,
Irmãos, tinha um pedinte pedindo dinheiro no semáforo, para variar, na hora do almoço. Eu numa fome, aí o cara pedindo, carro por carro, e todo mundo com o ar-condicionado ligado, lógico, né? E com o vidro fechado, o cara batendo no vidro, ninguém dava. E o cara suando, suplicando, clamando, o sujeito bem magro. Me ajuda, bateu no vidro, me ajuda. Eu olhei aquilo, fiquei meio compadecido, falei, ai meu Deus, será que eu tenho que ajudar? Eu senti que eu tinha que ajudar. E naquela época, quantos anos atrás? Uns 20 anos atrás, deve ter sido, né? Eu só tinha uma cédula de R$20. R$20 há 20 anos atrás, eu acho que é um pouco mais, né? Mas era o que eu tinha. E sinceramente, eu não estava na ocasião para dar esse dinheiro. Eu falei, minha gente, eu só tenho esse. Cadê as moedas? Cadê as notas miúdas? Não tem. Eu fiquei olhando o sinal e abri. Peguei, dei. Irmãos, ele pegou aquela cédula. Ele ergueu para cima e gritou bem alto, para todo mundo ouvir. E eu chorei na hora. Ele falou, Deus existe! Deus existe! Saiu pulando feliz. Aí ele foi lá para o carrinho lá que ele puxava. Tinha algumas crianças com ele. Eu não tinha visto antes. Ele queria realmente comprar comida. E saiu glorificando a Deus. Então veja, meus irmãos. Nós somos os pobres da história. Deus é muito rico, sabe, para poder precisar de qualquer coisa de mim ou de você. E eu e você somos muito pobres para podermos comprar qualquer coisa de Deus, porque Ele é grandioso. Por isso que Deus faz essa dinâmica com a gente. Você dá a 10ª parte e Deus comemora e fala, filho, obrigado porque você deu 100%. Você está entendendo? Fique em pé onde você está, por favor. Isso é graça. Deus abençoando você como se você tivesse dado 10 vezes mais do que você realmente deu a Ele. É graça. É graça. Porque você deu 10 enquanto Ele recebeu como se fosse 100. Você está me entendendo? Quantos aqui consegue perceber que é graça? Amém. É graça. É graça do Senhor. Por isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer primeiro uma oração, que eu sempre faço no final, de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém. E para ser salvo, você chega de mão vazia mesmo. Fique em paz. Amém. Nada de se preocupar. De repente, alguém nos visitando. Eu falei, pastor, o pastor vai falar para eu entregar minha vida para Jesus. Ele quer minha oferta. Não quero não. A salvação é com mão vazia. Lembra disso? A adoração é que é com mão cheia. Depois, se você for batizado, entendeu? Começar o caminho, aí você avalia se vai dar ou não. Mas salvação é com mão vazia. Por isso eu quero fazer uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus. Amém? Coloca a mão no seu peito, por favor. Repita logo após mim. Todos juntos, para ninguém se constranger. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és sacerdote para sempre, que fica entre a minha vida e a vida do próprio Deus, o Pai. E por isso, eu Te confesso como meu Senhor e Salvador. Porque assim como Abraão, eu creio, sem merecer nenhuma bênção, e o Senhor me dá todas as bênçãos, pela fé na Tua obra, do Teu sacerdócio, em nome de Jesus. Amém. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez, ou se você estava desviado, afastado, depois do encerramento do culto, me procure, ou qualquer um dos pastores aqui à frente, que eu quero orar novamente por você. Amém. Deixa eu orar por você, encerrando nossa reunião. Pai, no nome de Jesus, eu oro, ó Pai, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, eterno e para sempre, que jamais terá fim. Ó Pai, eu declaro toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu declaro, Senhor, a bênção de Abraão. Ó Deus, a bênção, ó Deus que faz conquistar, que faz prosperar, a bênção que tornou Abraão riquíssimo, porque recebeu do Senhor o pão e o vinho e deu ao Senhor o dízimo. Ó Pai, que o Senhor faça dessa nossa história, que nós sejamos conhecidos, ó Deus, como uma igreja muito grande, muito rica, um povo próspero, um povo generoso, um povo segundo o Teu coração, que nós possamos dizer a cada oferta, a cada contribuição, a cada dízimo, assim como disse também o Teu servo Davi, porque tudo é Teu, tudo vem de Ti, das Tuas mãos estudamos. Por isso, ó Pai, abra o nosso entendimento e mostra-nos, ó Deus, que esse é um caminho de bênção, não é uma barganha, não é uma troca, até porque o Senhor recebe 10 como se fosse 100, é graça, é favor imerecido, é favor multiplicado. Por isso, ó Pai, dá-nos esse prazer, esse entendimento que nós podemos dar
vamos contribuir, porque melhor é dar do que receber, porque só pode dar aquele que foi muito ricamente abençoado, altamente favorecido por ti. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos desse espírito, desse coração, aonde estivermos, em nossas casas, nossas famílias, guarda cada um dos teus filhos nessa semana, livra-os de todo mal, que eles sejam bem-sucedidos, que eles vejam o favor da bênção de Abraão os acompanhar todos os dias dessa semana, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus, amém. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Obrigado por ter ficado até o final. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: meu irmão, a bênção de Abraão é sobre a sua vida. Fala para ele: Abraão foi riquíssimo.